A gente precisa falar do dedo podre da Jenna Ortega pra escolher os filmes que vai atuar nos últimos anos, que tem ido de mal a pior, e tem gente até falando que desse jeito a atriz vai arruinar a sua carreira. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai entender o que deu errado com a carreira da Jenna Ortega. Com a Wandinha 2 aí, né, a segunda temporada, quase estreando agora, nesse fim de ano, já tá começando as promoções, os trailers já estão saindo. A gente fica se perguntando como que uma das atrizes mais promissoras da sua geração se tornou um grande festival de flops. Porque ela é protagonista dos filmes que mais deram dor de cabeça pra algum artista nesses últimos 2 anos. Todo filme que ela faz consistentemente é odiado pelo público, criticado imensamente pelos críticos, sempre tem notas abismais em sites como Rotten Tomatoes e coisas do tipo, de avaliações de filmes, além dela sempre escolher papéis muito provocantes, extremamente criticados, em filmes tenebrosos com colaboradores, tanto nos diretores ou produtores, ou até mesmo suas co-estrelas masculinas, homens problemáticos. Por que a Jenna Ortega realmente passou de ser uma jovem promessa pra talvez estar vendo a sua carreira fracassar na frente dos seus belos olhos? A gente vai contar tudo pra vocês. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a crescer aqui na internet. Sim, gente, vai ajudar a gente também a crescer nas redes sociais. Segue no Instagram pra você ficar mais próximo de nós. Se você fica só aqui, você perde muita coisa, você já sabe disso. Bom, gente, a Jenna Ortega é uma atriz de 22 anos que começou na máquina Disney, tá? Muitas pessoas se esquecem que ela foi uma child star e ela veria o seu sucesso mesmo de verdade, estouro pro mundo, quando ela protagonizaria Wandinha, a série da Netflix, que dominou a internet. E ali, gente, a Jenna Ortega realmente começou a dominar o público, ficou na boca do povo, foi catapultada ao super estrelato. Todo mundo queria saber o que ela faria depois disso. Obviamente, como toda grande estrela, não demoraria muito tempo pra ela começar a ter as suas primeiras polêmicas, né? Mas no caso dela, polêmicas auto-infligidas, tipo uma J.Lo, uma Blake Lively, que são pessoas que acabaram buscando as próprias polêmicas que rondaram sua carreira. A gente já produziu vídeos disso aqui no canal, a gente sugere que você vá dar uma conferida nesses vídeos mais completos pra vocês entenderem por que a Jenna Ortega, em igual medida, era muito amada, tava crescendo em milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, todo mundo queria saber qual que seriam os próximos passos da carreira dela, mas também tava ganhando aí uma certa fama de antipática, sendo odiada por vários comentários que ela mesma tava fazendo. Realmente uma crise absurda e horrorosa de RP, gente, de relações públicas. Tudo começou quando ela começou a dar pitaco demais, muitas das suas opiniões acerca de toda a construção de roteiro, narrativa de Wandinha, ela criticando algumas escolhas de roteiro, criticando algumas escolhas pra personagem. Ela queria, obviamente, ter mais dessa parte de produção quando viesse a segunda temporada, só que isso não caiu muito bem na boca do SAG-AFTRA, né, dos escritores e roteiristas de Hollywood, que estavam enfrentando bastante coisa aí nesses últimos anos. Teve a greve de roteiristas, eles já se sentem extremamente desvalorizados, todo mundo malha eles o tempo todo. E roteirista, gente, é a classe de trabalhadores em Hollywood que trabalha demais e recebe de menos, além de estar sempre sendo malhada aí pelos fãs, pelos críticos, até pelos diretores, dizendo que o trabalho deles tá bosta, já não se fazem comédias românticas como antigamente, já não se fazem comédias... E no meio da greve dos roteiristas, o maior nome dentre as estrelas jovem adultas de Hollywood começa a falar que tudo que fizeram com o personagem Wandinha, que foi um puta hit da Netflix, era uma bosta. Ela se tornou persona não grata, principalmente com essa camada de artistas de Hollywood, de pessoas que achavam ela ingrata, boca de sacola, tava falando demais, até mesmo fãs da série começaram a criticá-la, dizendo assim, cara, mas a série foi tão redondinha, foi tão aclamada, por que você tá reclamando, mano? Te deu aí uma carreira que você nunca teria se não fosse essa série. E a série acabou de estrear, tipo assim, por que você tá falando isso agora? Talvez deixasse pra falar mais no futuro. Exato. Que você sentiu e você teve isso, não sei o que. Logo que a série sair, você já tá falando sobre isso, sabe? Em plenas promoções, ela já começou a falar essas coisas. Era a cena que eu nunca era sobre, tipo assim, como foi legal fazer esse personagem icônico, trabalhar com a Christina Ricci, que também foi a Wednesday ali nos anos 90. Nunca era sobre isso, era sempre sobre o quanto a série era uma bosta. A galera tava, tipo assim, amargando as escolhas de promoção e de entrevista da Jenna Ortega. Isso em meio à segunda temporada que veria aí problemas, porque a gente tinha pessoas no elenco, tipo Percy Hines White, tava tendo aí várias polêmicas, a gente vai voltar a falar dele aqui nesse vídeo. E a gente não sabia a que pé andaria a segunda temporada. A Jenna
Jenna Ortega não gostou que a Wandinha tinha muito interesse romântico, como é que você vai ser essa segunda temporada? Porque vai mexer em todo o canon da primeira. Então a galera tava com esse pé atrás. Mas aí veio a segunda temporada, parece que vai estrear agora, e a galera está ainda muito ansioso, porque foi um projeto muito amado e todo mundo tá querendo ver. Só que por que a gente tá falando que a carreira da Jenna Ortega tá continuando aí em Maus Lençóis? Gente, porque simplesmente todos os projetos que ela escolheu participar entre a primeira e a segunda temporada de Wandinha, que são claramente seus projetos mais bem-sucedidos, foram um total fiasco de crítica e de público, tá, E de bilheteria, tá? A galera odiou, não foram assistir os filmes, e alguns desses filmes ainda foram marcados por polêmicas gigantescas em volta dele. Vamos começar falando primeiramente sobre o seu coestrela de Wandinha, que foi o Percy Hines White, que assim que a série estreou, se envolveu em uma grande polêmica, porque ele foi alvo de um exposed no Twitter de meninas menores de idade, que vieram expor que ele estava dando investidas nelas. Vieram fotos, mensagens e várias coisas, inclusive fotos explícitas do Percy, que ficaram aí rondando a internet. E obviamente, como se trata de um homem maior de idade investindo em meninas menores de idade, houve um grande cancelamento em massa. Obviamente ele não vai estar na segunda temporada, mas o que isso tem a ver com a Jenna Ortega? Afinal de contas, ela era só colega de elenco dele, ela não tem nada a ver com isso. Bom, gente, porque antes de tudo isso acontecer, a Jenna e o Percy tinham gravado um filme juntos, protagonizado um filme juntos, tava ali pra sair, já tava em fase de pós-produção, e o filme saiu mesmo assim. É uma situação muito complicada. Questão de RP, né, gente? Logo depois de tudo isso acontecer, o filme ainda assim sair e o nome da Jenna ser atrelado muito ao do Percy, foi algo que não caiu nem um pouco bem pra imagem dela pro público. Sem contar, tipo assim, a lerdeza em todo o elenco, até mesmo a produção da Netflix em se posicionar contra esse caso, só porque o personagem dele era queridinho do público e eles estavam sem saber se eles demitiam ele ou não. Não foi logo de cara que ele foi demitido, desligado da série. Então eu acho que toda essa demora em responder de acordo para essas acusações trouxe esse desgosto ao público. Sem contar também, gente, que vamos falar de obra, independente da crise de RP na carreira dela, por ter protagonizado um filme que foi antes de toda essa história acontecer, ela não tinha obrigação de saber que o cara era um crápula. Mas como saiu, a galera ia ficar com o pé atrás. Mas falando apenas de script, atuações, edição do filme, montagem dessa obra, foi uma bosta. Todo mundo odiou. Todo foi mundo odiou. Horrível. O filme chamava As 4 Estações do Amor. Todo mundo odiou. Não foi um projeto aclamado nem pelo público, nem pela crítica. Então, assim, nem valeu a pena ser lançado no final das contas. Assim, foi só perdas pra Só Jenna que Ortega. ao contrário do que tá acontecendo com o Pedro Pascal agora, que tá acontecendo um pouquinho da gente se cansar um pouco da imagem do Pedro Pascal, ele tá um pouco em todo lugar, mas pelo menos, em defesa do Pedro, que é um homem de quase 50 anos, que ralou pra caralho pra ter a aclamação que o talento dele necessita, ele tá escolhendo bons projetos, entendeu? Tá tendo ali um overuse da imagem dele. Sim. Ele tá um pouco em lugar demais, talvez seja interessante pra ele nos próximos 2 anos dar uma descansada na imagem, mas pelo menos em projetos legais, entendeu? Projetos que estão recebendo aclamação aí do público e da crítica. Exatamente, já com a Jenna Ortega, o que aconteceu era essa mesma coisa. Esse uso exagerado da imagem dela, porque a gente conseguia ver de 3 a 5 filmes que foram lançados num span de 2 anos com ela sendo protagonista, só que todos um cocô. Todos horríveis. Então, em vez de ganhar fama, ela tava ganhando infâmia. Outro filme que a galera abominou é um tal de Miller's Girl, que ela protagonizou com o ator britânico Martin Freeman. Sim, gente. O cara que é protagonista aí da trilogia Hobbit, tá na Marvel, ele também fez outras séries, é um cara muito famoso. E essa história, gente, esse filme, por que ele é tão controverso? Ele não é só ruim, a galera não só odiou, mas odiou também a história que ele conta, porque a história é basicamente de uma menina do ensino médio, não é nem na época da faculdade, que começa a seduzir o seu professor. Vamos assistir aqui o que esse filme fala sobre. E também a resenha do filme. Tipo assim, todas as pessoas que viram, críticos de cinema, a gente pegou uma menina aqui, criadora de conteúdo, uma menina aqui, criadora de conteúdo do Brasil, só pra vocês terem uma ideia de que tipo de resenha que esse filme tava recebendo na época. Um homem adulto que precisa da validação de uma garota do ensino médio é definitivamente um grande fracassado. É exatamente isso que o filme A Garota de Miller tenta dizer. O problema é que ele não fala tão alto quanto deveria. A Garota de Miller chegou recentemente no Prime Video e é o polêmico filme em que Jenna Ortega interpreta uma estudante que se envolve com um professor muito mais velho, interpretado por Martin Freeman. Jenna Ortega faz uma jovem de 18 anos chamada Cairo, que decide flertar com seu professor de inglês, o Sr. Miller, para dar uma movimentada na vida. Essa decisão foi incentivada por sua melhor amiga, a Winnie, que se diz lésbica nos minutos iniciais, mas passa o filme inteiro tentando seduzir o professor de educação física. Depois de dar todos os sinais de estar interessado na jovem, o professor Miller decide impor limites. Nada físico acontece
acontece entre o professor e a estudante. Só que a adolescente não aceita ser rejeitada e faz uma denúncia para a escola, aumentando a situação que aconteceu entre eles. Só que o filme vira uma bagunça confusa que se recusa a escolher um lado. Ao tentar pintar ambos como vilões, a balança acaba pesando mais pro lado da garota. Parece que o filme está mais interessado em mostrar que garotas adolescentes são terríveis do que provocar discussões significativas sobre abuso de autoridade. Cairo tira vantagem de Winnie ao colocá-la em uma situação terrível e depois ameaçá-la. A Garota de Miller é o primeiro longa da roteirista e diretora Jade Haley Bartlett. E é triste ver uma mulher fazendo uma história sobre como mulheres podem arruinar a vida de homens com acusações manipuladas. Sabe por aí vocês já conseguem ver que esse filme já não ia agradar ponto. Não ia agradar ponto. Sem contar também que o Martin Freeman é uma pessoa controversa. É uma pessoa que já há um tempo, desde a época lá de Hobbit, já fez alguns comentários que as pessoas não gostaram muito ao longo da sua carreira também. Então, assim, como ele é um cara que a galera já tem um pé atrás com ele ainda protagoniza esse filme e a Jenna Ortega topa participar desse projeto, que é um projeto bem controverso. É controverso e ruim. Esse que é o problema. Se ainda fosse controverso e bom... Se tivesse, tipo assim, pelo menos um controverso, mas com uma crítica ou algo a se dizer, as pessoas diriam alguma coisa, né? Porque, gente, a arte, às vezes, né? Muitas pessoas envolvidas no filme tentaram defender essa história dizendo que a arte é pra ser desconfortável, coisas do tipo. Só que a arte, ela vem também pra te mostrar alguma coisa, de fazer pensar. Se o filme não te faz pensar, é um filme ruim, ele é só controverso e ruim. Exatamente. E aquela coisa, né, gente? Tipo, o Martin Freeman, ele já fez uns comentários ali que a galera detestou na época. Podemos entrar em mais detalhes, eventualmente, aí falando de estrelas de Hollywood que já foram canceladas, mas ainda continuam trabalhando. A maioria delas homens. Mas ele é um homem que não tá preso, ele não é, tipo, um criminoso e tal. Então, você pode, tecnicamente, escolher fazer um filme do lado dele. Porque se a Hollywood ainda tá contratando ele, por que não fazer um filme com ele? Mas você entende que pra uma menina de 21, 22 anos, que tá no início do auge da sua carreira, é um maior nome. Ela tava pra Hollywood nos 2020, como a Jennifer Lawrence tava pra Hollywood há 15 anos atrás. A Kristen Stewart tem que jogar pra acertar. Você não vai ficar atrelando o seu catálogo a só pessoas problemáticas, homens problemáticos, coisas problemáticas, entendeu? Teve o Percy Hines White, a demora, e na verdade nunca ter falado nada publicamente acerca dos comportamentos dele. Aí depois faz um filme problemático com um homem problemático. Outro homem que se revelou muito problemático nos últimos anos, né, gente, é o Abel, né, o Abel, The Weeknd. Exatamente. Que apesar de ser um dos maiores cantores da história, ele tá escolhendo só projeto merda pra mostrar a faceta de ator. Ele quis aí agora se aventurar nessa coisa de produção de filmes, de série, atuar. Isso é o primeiro grande projeto ali como ator e produtor e coisas do tipo. Foi The Idol, a série da HBO, que a gente já fez vídeo aqui também, que é uma série não só ruim, mas também cercada de polêmicas, gente. De apropriação intelectual, diminuição de mulheres, sabe? Foi uma série realmente que foi coberta de muita coisa errada. Basicamente era uma série que era pra retratar a história de uma ex-act, né, de uma coisa, pense Miley Cyrus, pense Selena Gomez, que está migrando pra se tornar uma Britney Spears no auge, ali, Toxic e afins. Era uma visão extremamente feminina, sensível, de uma artista que se vê nas garras de um homem poderoso, que começa a usar do seu corpo, usar drogas, utilizar de coisas e artefatos pra chegar num lugar que ela achava que não conseguiria, mas ela tinha um sexo de fãs. Era pra ser um projeto totalmente diferente, e depois que The Weeknd e o Sam Levinson, criador de Euphoria, entraram, virou, sei lá, um pornô chanchada ridículo. Repleto de visão masculina. Exatamente, assim, aquela coisa do male gaze que não trouxe nenhuma crítica, não trouxe nenhum olhar aprofundado, obviamente flopou, foi ridiculamente recebido pela crítica e pela audiência, foi cancelado na primeira temporada, e o The Weeknd achou legal, numa ego trip do caralho, fazer o seu segundo projeto também ser uma coisa autoral, também ser uma coisa autoproduzida, chamada Hurry Up Tomorrow. Que era basicamente uma coisa meio metalinguística, onde ele contava a história dele mesmo, de um popstar que tá sofrendo aí com doenças e coisas do tipo, que depois eles descobrem ser atividades paranormais, e ele e a Jenna Ortega são os principais dessa coisa. Era um filme que veio pra promover o seu novo álbum Hurry Up Tomorrow. A gente sabe que The Weeknd faz música boa pra caralho. Então, o álbum em si foi super aclamado, bem recebido pela crítica, e se tornou um hit. Mas o filme... Só que pra atuação, gente, o The Weeknd não serve muito, não. Na verdade, o filme foi extremamente criticado, ele se tornou um meme no TikTok. E mais uma vez, gente, quem disse pro The Weeknd que ele sabia atuar? Uma pessoa que odeia muito ele. Sinceramente, eu acho que ele tem que manter no que ele sabe, que ele faz de melhor, que ele faz com perfeição, que é a música. Exatamente. E, de novo, a gente pode colocar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noção, o que os críticos estão dizendo sobre Hurry Up Tomorrow. Jenna Ortega has a big problem, and it's the fact that she cannot pick projects to save her life. I am not exaggerating when I say The Weeknd's new movie, Hurry Up Tomorrow, is one of the worst things I've watched in years. The Weeknd and Jenna Ortega are getting dragged right now, and honestly, it's
well deserved. The movie just dropped and it's already bombing with a staggering 16% on Rotten Tomatoes. People are calling it confusing and cringe and just flat out hard to sit through. De novo, né, gente? Shut up! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Assim, um filme horroroso, de novo, a Jenna Ortega embarcando em uma barca furada do cacete, com um homem controverso. Quando o assunto é filme, o The Weeknd já tá ganhando uma reputação tenebrosa em Hollywood. Ele até chegou a dizer, que eu fiquei com dó dele, tava vendo algumas entrevistas dos dois, e ele chegou a dizer que esse projeto foi uma coisa que ele precisava, foi catártico pra ele viver, tipo assim, e se empoderar de novo nessa empreitada aí de produzir, de dirigir, de atuar, porque, né, os últimos projetos dele, no caso do Idol, vieram com muita crítica, isso foi muito difícil pra ele, e de novo... Não, mas deu errado, mas que deu errado de novo, é que deu muito errado. Eu acho que em termos de atuação e tudo foi pior do que The Idol. Eu acho que The Idol era ruim, mas pelo menos a galera quis ver até o final. Tinha episódios que tinham ali uma coisa que será que podia ser bom, mas não... Esse é só ruim mesmo, esse filme. Só ruim. E aí a galera começa a pensar, tipo assim, gente, acho que a Jenna tá precisando dar uma revisada na galera que trabalha com ela. Seus agentes que recolhem, né, e escolhem roteiros pra apresentar pra ela, que eles não estão sabendo fazer um trabalho muito bem feito, não. Eles, inclusive, estão comparando ela com Tom Holland. Porque o Tom Holland é uma pessoa que todo mundo ama. A gente ama, não é que ele foi o nosso Homem-Aranha, a gente gosta de alguns filmes dele, a gente ama o relacionamento dele de 10 anos com a Zendaya. Só que, pro nível de atuação que ele tem, pra onde ele está, compara com uma pessoa que é contemporânea dele, tem a mesma idade, é até parecido fisicamente, né, a forma como atua, que é o Timothée Chalamet, onde que o Timothée tá e onde que o Tom Holland tá. É basicamente o que estão falando da Jenna Ortega. Vamos ver alguns criadores da internet, porque, tipo, isso é uma opinião que múltiplas pessoas já comentaram. Think about Timothée Chalamet's acting skills and think about Tom Holland's acting skills. Where's Tim and where's Tom? Think about Zendaya's acting skills. Think about Jenna Ortega's acting skills. Where's Zendaya and where's Jenna Ortega? Two of them need new agents really fast. Jenna Ortega needs to kill her agent because apparently she was in a movie with The Weeknd and that shit is at a 0%. I know what some are gonna say, but Silver, she's just having a bad year. No, most of her movies are doo-doo. Like, she's good in X, the Scream movies are cool, and then maybe you can give her Wednesday, but like, yo, like, does she have the same agent as Tom Holland? Like, someone call out Timothée Chalamet's agent. Like, get them some real movies, cause oh my goodness. Nossa, gente, juro. E pra piorar o bolo de bosta, gente, a gente tem que terminar o vídeo falando de David O. Russell. Talvez não seja um nome que só de ouvir falar vocês saibam quem é, mas provavelmente você já viu algum filme do David O. Russell. Ele é o responsável por ter dado um Oscar pra Jennifer Lawrence. Ele fez aí O Lado Bom da Vida, American Hustle. Ele é um dos maiores diretores de Hollywood. Já trabalhou com nomes como Christian Bale, Amy Adams, Robert De Niro em diversas, né, das suas produções. E trabalha há muitos anos em Hollywood e sofreu um expose de algum tempo atrás por ter molestado a sua sobrinha transexual. Foi uma situação muito complicada, gente, porque esse exposed foi muito sério. Primeiramente você molestar a sobrinha já é um negócio muito complicado. Ela ainda era menor de idade, piorou a situação ainda. E o mais galera? interessante é que, tipo assim, admitiram as acusações e o cara ainda continua trabalhando. Não dá pra entender, muitas mulheres perdem carreira por muito menos. Gente, a galera fala, ai, vocês militam demais. Desculpa, gente. Pra gente não militar? O cara literalmente da sobrinha dele e ele continua trabalhando. Foda, tio. E depois disso ainda saiu, tipo assim, vídeos mostrando como ele era nos bastidores dos seus filmes. Here, I'm just trying to fucking help you. Do you understand me? No, I'm being a fucking collaborator. I'm just trying to help you figure out the fucking picture. Hey, bitch, I'm not here to be fucking yelled at. I worked on this fucking thing for 3 fucking years. Not to have some fucking cunt yell at me in front of the fucking crew when I'm trying to fucking help you, bitch. Sim, isso é ele maltratando uma das suas atrizes no set de filmagem. É assim que ele tratava a sua equipe no set de filmagem anos e anos atrás. Isso porque nessa época ele devia ser muito menos poderoso, ter muito menos recurso. Imagina agora, que é um homem ganhador de Oscar. Então assim, gente, parece que os próximos projetos vão ser com David O. Russell. Os próximos projetos da Jenna Ortega vão ser com esse homem. Mais uma vez, atrelando o nome e a imagem da Jenna com homens tenebrosos. Com um homem problemático. Então assim, quem está por trás da carreira da Jenna Ortega? Se eu fosse a Jenna, eu demitia agora essas pessoas, porque sinceramente ela tá precisando fazer um rebranding na imagem dela. Urgente, porque assim, gente, ela ainda vai ter aí provavelmente o hype da segunda temporada de Wednesday e tudo mais, né, de Wandy, mas não vai ser o suficiente pra levar ela pra mais longe, não. Ela vai acabar
acabar caindo no esquecimento se ela não agir rapidamente com um time interdisciplinar de relações públicas, agentes e publicistas pra trabalhar em prol de construir uma nova imagem pra ela. É porque agora ela vai ter que aproveitar que Wandinha vai dar um outro high na carreira dela, um outro negócio que vai todo mundo falar sobre nova ela, onda, né? uma nova onda. Wandinha a galera já ama, então vai todo mundo assistir a segunda temporada também. E aproveitar pra depois disso já emendar em projetos que acertem. Exatamente. Parar de escolher projeto esquisito, parar de falar mal demais também de todos os projetos que ela faz parte e parar de se associar com um bando de macho problemático. Eu acho que tem solução. Tem solução, gente. Tem solução. A gente tá aqui. Porque a gente ela gosta da Jenna Ortega. Ela é uma pessoa, tipo, politizada. Ela sempre tá do lado certo da história. Ela, né, quando teve aquela pataquada com a Melissa Barreira, né, a sua co-estrela de Pânico, ela se pronunciou, ficou ao lado dela, também pediu demissão da série. Então, assim, ela é uma pessoa que, politicamente falando, tá sempre correta. Ela é muito bacana. Ela é muito talentosa. Muito excelente Gente, atriz. ela é muito boa atriz. Tudo que Você a não gente tem a precisa. oportunidade de ver, tipo assim, outros projetos também da Jenna Ortega, tipo o X também. Ela, na série U, por exemplo. Ela é ótima atriz. ótima. Ela só precisa escolher projetos certos. Melhores daqui pra frente. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comente pra gente ver mais pessoas. Amanhã tem mais, assim que a gente nas redes sociais. O tudo de sempre. Um beijo. Tchau.